Olá! Grande parte das famílias de classe média brasileira tem uma trabalhadora doméstica ou uma diarista. Mais de 7 milhões de mulheres exercem essa função no país. Pelo menos 100 mil são sindicalizadas. Apesar dessa expressividade, o grupo ainda não conquistou direitos básicos de outras categorias. Mas o perfil da mulher que antes só trabalhava e não estudava começa a mudar nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse é o nosso assunto do Toda Mulher de hoje. Aqui no estúdio comigo, a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de Nova Iguaçu, Maria de Lourdes Silva Pereira. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu preparei uma reportagem para saber se as domésticas e babás concordam com um novo perfil de trabalhador estudante. Vamos ver. Aquele velho perfil da doméstica com baixa escolaridade e renda inferior a um salário mínimo por mês começa a mudar na capital paulista e fluminense. No mercado de trabalho, cada vez mais mulheres se preocupam com o nível superior de ensino, mas é preciso muita determinação para conciliar o expediente de trabalho com o horário de estudo. Jaqueline trabalha como babá, mas sonha em terminar o curso de RH. Abandonou os estudos, mas pretende voltar no ano que vem. Eu estava estudando, só que devido ao horário, eu não estava coincidindo o horário do trabalho com o estudo, eu tranquei a faculdade. Mas a previsão é que eu volte o ano que vem. E trabalhar como babá, dá para pagar a faculdade? Dá para pagar. O negócio é conciliar o horário, que nem sempre dá para conciliar, mas dá para pagar. Há 6 anos, a babá Flávia concluiu o curso técnico de enfermagem. Agora faz planos para enfrentar uma faculdade. Tem gente que valoriza, tem outros que não acho que não é necessário. Às vezes não quer uma pessoa com curso de enfermagem. Uma pesquisa realizada em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registrou 7,2 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Houve um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Em 5 anos, o total de domésticos com carteira assinada subiu 20% conforme a pesquisa. O Instituto mostra também que das 39,5 milhões de mulheres que trabalham no país, o maior percentual é justamente de domésticas, 17%. 16,8% delas estão no comércio e 16,7% estão na educação, saúde e serviços sociais. A pequena mudança de perfil, segundo a pesquisa, ocorreu por conta do aumento da renda no Rio e em São Paulo, um incentivo para as mulheres que buscam cursos para qualificação. Os salários costumam variar na capital fluminense entre R$ 700 e R$ 1.200. Apesar da melhoria na situação das domésticas nos estados do Rio e São Paulo, o IBGE aponta que, de modo geral, as condições de trabalho da categoria no Brasil continuam precárias. Mais de 70% não tem carteira assinada e o rendimento mensal médio é de menos de um salário mínimo. Nília é um exemplo. Saiu do Mato Grosso para conhecer o Rio de Janeiro, se apaixonou pela cidade e tratou logo de mudar. Terminou o ensino médio, mas não pensa em estudar. Veio em busca de benefícios e melhor salário. O que eu achei interessante aqui é assim, os horários, dia de folga, né? Lá não tem? Mas lá tem, mas lá é só o domingo. E aqui já pega sábado, né? E feriado. Maria de Lourdes, o sindicato concorda com esse novo perfil que começa a ser traçado aqui no Rio de Janeiro, com essas mulheres que trabalham e ao mesmo tempo elas querem estudar. O sindicato concorda com isso? Concorda. Por quê? A senhora acha importante Porque isso? é bom a pessoa saber, né? A maioria agora tem que saber, porque tudo é máquina. Tudo é trabalhado com máquina. Elas têm que saber como é que liga a máquina, como é que liga o micro-ondas, né? Então, o importante é ela estudar. E a senhora viu ali na reportagem
que teve uma babá que fez o curso de enfermagem. Lá no sindicato, quando o patrão vai contratar alguém, eles perguntam se a funcionária que vai trabalhar na casa deles tem algum curso técnico ou alguma faculdade? É só porque lá a gente emprega muito pouco, porque lá é para ver os direitos de quem foi mandado embora. Aí a gente, só quando o patrão pede uma empregada, que eu conheço alguém, eu mando, aí eu indico. Eles perguntam se ela tem curso, alguma coisa ou não? Não, isso pergunta se sabe cozinhar. Se sabe cozinhar. Agora, esses cuidados de enfermagem no curso técnico... É só quando eles pedem para babá, para cuidar de idoso. Mas é muito difícil a gente ter as pessoas para trabalhar como babá e idoso. São mais de 30 anos da conquista das primeiras reivindicações e a concretização dos direitos básicos, contados a partir do início do movimento político até o reconhecimento das trabalhadoras domésticas como categoria profissional. Os pontos de referência são o surgimento da Associação Profissional das Empregadas Domésticas de Santos em 1936 e a aprovação de legislação em 1972. De lá para cá, desde a implantação dessa legislação, o que o sindicato conquistou dos direitos da doméstica? O que ele conquistou foi a carteira assinada, que muito pouco tinha carteira assinada. E o direito da licença maternidade, né? Que as empregadas não tinham. E agora elas têm, quando elas estão com carteira assinada, elas têm direito de ficar os 4 meses em casa, né? Cuidando do seu filho. E 13º e férias, a empregada doméstica tem direito? Tem direito. Todas aquelas, mesmo que não tenha carteira assinada, quem trabalha todo dia, ela tem direito ao 13º, férias. Qual que a senhora acha mais rentável financeiramente? Ser uma empregada doméstica fixa ou diarista da forma financeira? A diarista tem uma vantagem porque ela ganha mais. Ela ganha por dia, ganha mais do que uma mensalista. Mas a mensalista tem a vontade, que ela tenha a sua carteira, seu direito do INSS, o direito do licença maternidade, e ela não tendo carteira assinada, não tem direito a nada disso. A diarista, para ela ter vínculo, ela precisa ir quantas vezes na casa? 3 vezes na semana. 2 vezes não tem vínculo? Não tem. Aí não tem direito a nada? Não. Agora, 3 dias na semana já tem direito ao 13º, o aviso e a carteira assinada. E hoje uma diarista no Rio de Janeiro, ela ganha quanto? Cada faxina que ela faz? Olha, tem faxina aí de R$100. R$100, dependendo do tamanho do apartamento? Depende do local. Copacabana. Ah, muda aqui no Rio assim, dependendo do bairro? É, do bairro. Copacabana, Barra. Esses local é mais. Agora, Nova Iguaçu é 50. É bem diferente do restante do Brasil, né? Caxias eu já não tenho bem, porque agora que eu estou trabalhando em Caxias. Hoje eu estava em Caxias, mas não fui porque eu vinha para cá. Maria de Lourdes, a senhora é daqui do Rio? Não, eu sou da Paraíba. Veio da Paraíba para o Rio de Janeiro? Veio em 61. A trabalho? Vinha a trabalho e à procura de uma mãe, né? Porque minha mãe estava aqui no Rio, e eu mandei uma carta que eu queria trabalhar, e ela disse que não tinha como, mas aí eu fiquei na casa de uma tia, estudava e trabalhava, mas depois casei, não deu mais para estudar e parei. E a senhora trabalhava no que aqui? Eu trabalhava diarista. Diarista? E chegou a ser uma empregada fixa ou não? Cheguei. Carteira assinada com 3 dias. A minha carteira assinada com 3 dias. Mas eu não tinha paciência de aturar patrão. Aí larguei e voltei para a diária. Porque a diarista, ela não tem vínculo com o patrão. Então, o dia que ela pode ir, ela vai. No dia que ela não pode, ela não vai. E carteira assinada, você tem aquele compromisso. Que tem que ir, não pode faltar, né? E a diarista, ela falta, só que ela não recebe. Faltou, ela não recebe. Aí, no dia que eu faltava, eu avisava que eu não ia. No outro dia, eu tinha que ir para pagar aquele dia que eu não fui. E aqui no Rio, a empregada fixa, geralmente, ela mora no domicílio? Não, a maioria agora mora. Não mora. De primeiro, elas moravam, não tinha casa, mas agora cada um está lutando para ter sua casa. Então, elas preferem não dormir. Preferem não dormir? Não dormir, porque a maioria quer estudar e tem patrão que não gosta que a empregada estude. Então elas vão para casa porque a maioria estão estudando. E quando mora no domicílio, recebe mais ou não? Depende. Tem patrão que paga mais, mas tem outros que quer que seja aquele salário.
E lá no sindicato, o que é o empregado doméstico? Quais as funções? Babá, empregada, cozinheira? Motorista, caseiro, tudo é doméstico. E com carteira assinada tem os mesmos direitos? É mesmo direito. Um outro benefício, uma outra luta da categoria é pelo fundo de garantia. Como que está esse projeto do sindicato? Está em discussão. A gente está esperando a assinatura, né? Não é obrigatório hoje? Não, por enquanto não, mas a gente está correndo, já está na discussão para ser assinado. E tem alguns patrões que pagam hoje? Muitos vão lá no sindicato para pagar o fundo de garantia. Porque elas, para ter o fundo de garantia, tem que passar no sindicato, fazer a rescisão lá e levar o carimbo do sindicato. E além do fundo de garantia, quais os outros projetos que o sindicato está lutando para a categoria? O fundo de garantia e acidente de trabalho. Porque os outros a gente já tem, né? As férias, 13º, licença maternidade. Os feriados, licença maternidade. Os feriados tem patrão que diz que não tem direito. Eu discuto muito com eles no telefone que tem direito. E a gente só precisa mais da licença acidente de trabalho e o fundo de garantia, porque ela sem fundo de garantia não tem direito ao seguro-desemprego. E como que é esse acidente de trabalho? Como funciona? Porque elas se machucam no trabalho e a patroa manda embora sem direito a nada. Aí se elas têm carteira assinada, ela fica pelo INSS. Se elas não têm, ela fica em casa trabalhando sem ter o quê para comer, se ela não tem da onde receber. Isso é uma luta do sindicato ainda, não está concretizado? Não, ainda não tá na lei. A gente tem que ficar na lei. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher, falando hoje a respeito do novo perfil da mulher que trabalha como empregada doméstica e babá e também estuda. Só um instante que eu volto já já.